Fala, seus lindos! Pessoal, vamos falar um pouco sobre o 13º para o BPC Loas, né? Não tenho recebimento, muita gente me perguntando aí, quando que vai receber? Se a gente vai poder receber esse 13º, quando que ele sai? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui e mostrar alguns pontos para vocês, tá? Alguns pontos positivos para vocês. Então vamos lá, pessoal. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o likezinho aí, tá? Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar com você do BPC Loas sobre a possibilidade de pagamento do 13º. Pessoal, olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: dentro do portal da Câmara dos Deputados, pessoal, antes de mais nada, tá? Eu tenho que dizer o seguinte: o que eu trago aqui para vocês é um conteúdo que eu faço de pesquisa dentro de sites que é da Câmara Legislativa, tá? Dentro de sites que realmente tem projetos de lei, eu mostro aqui o projeto de lei. Então, isso aqui eu não estou falando ao acaso, tá? Isso aqui é que realmente aconteceu, é que realmente está acontecendo e é o que realmente está sendo falado, tá bom? Então, fique muito atento a isso, tá? Porque tem um monte de divulgação aí de outros vídeos, de outros youtubers divulgando aquilo que não existe. O que eu divulgo aqui é o que está em tramitação, é o que realmente tem possibilidade de acontecer, o que realmente pode acontecer, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é um projeto de lei que tem do Darcy de Matos. Ele é um projeto de lei, tá aqui ó, o número dele, 4439. Ele é de 2020, tá bom? Esse projeto de lei, ele foi apresentado aqui, ó, apresentação em 2020. Em 2020 ainda era o governo anterior, tá? Não é esse governo de agora. Então vamos por partes, ó. Ele entrou com esse projeto, tá? Esse projeto ele pede exatamente o que vocês querem, que é o pagamento do 13º para o BPC, tá bom? A gente vai olhar aqui, ó, a tramitação dele, que ó, deputado Darcy dispõe sobre a concessão de abono natalino aos beneficiários do benefício de prestação continuada. Ponto. Beleza. Tá em tramitação? Tá aqui, ó, tramitação, tá? O andamento da proposição fora dessa Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo ser consultado nos órgãos respectivos. E aí vem toda a tramitação aqui embaixo, ó. Ele entrou em 2/9/2020, aí entrou pela mesa diretora em 21/12/2020, aí 21/2/2020 novamente foi encaminhado para a coordenação de comissões permanentes, e 11/3/2021 foi apresentado pela CSSF, Conselho de Seguridade Social à Família. Eu tenho quase certeza que é isso. Então foi encaminhado para esse órgão, tá? E desde então tá parado, tá parado. Então, realmente tem esse projeto de lei 4439, que era do governo anterior ainda, tá? Que ele tá parado. O que que acontece? Há pouco tempo, o ministro, quem que é o ministro, pessoal? O ministro do INSS, tá? É o cara que tá mandando lá agora. O nome dele é Carlos Lupe. Ele que é o cara que tá mandando no INSS agora. Isso aqui é uma entrevista dele, pessoal, que ele deu, tá? Falando sobre a reforma previdenciária. Eu tô no site aqui, Gazeta do Povo, um site de nome. Ele deu essa entrevista 6/3/2023. Então, esse cara aqui, esse ministro Carlos Lupe, ele é indicado pelo Lula. O Lula que indicou ele lá, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouco da entrevista dele para vocês, que ele fala exatamente sobre a questão do 13º para o BPC Loas, tá? Ó, um dos ministros a provocar uma discussão interna no governo por diferenças em discursos e ser alvo de um puxão de orelha do ministro Rui Barbosa, da Casa Civil, Carlos Lupe diz que pode discutir alguns pontos da reforma previdenciária que considera desfavoráveis à população. Então aí ele continua na entrevista dele, tá? A declaração do ministro da Previdência foi dada em uma entrevista concedida ao jornal O Globo, publicada na segunda-feira do dia 6, em que diz que Rui Costa estava mal informado e que discussão faz parte, o discurso da campanha do presidente Lula e da direção do PT. Essa citação dele aqui, desse problema que ele teve com outro ministro, é questão a redução da taxa de juros que teve para o empréstimo consignado do aposentado e pensionista do INSS, tá? Teve uma discussão sim, mas mesmo assim ele foi lá e reduziu.
Olha só, pessoal, então ele tem força, hein? Ele consegue fazer as coisas que ele está dizendo que ele quer fazer. Segundo Carlos Lupe, há pelo menos 2 pontos da reforma que precisam ser discutidos, como uma mudança na regra de pensão por morte e da aposentadoria por invalidez, que deixaram de ter o valor integral a partir de 2019. A mudança é uma das mais graves da reforma, disse ele. E aí ele continua. Quando a esposa perde o companheiro, os custos não diminuem, aumentam em até 30%. É grave porque a pessoa recebe 60% do que recebia o marido. Há uma queda flagrante do poder aquisitivo da família, a redução no valor da aposentadoria por invalidez também é uma questão muito grave. Visitei todas as centrais sindicais e mudar isso é uma posição quase unânime entre elas, tá? Então, daqui a pouco você vai ver que ele vai citar também o BPC. Então vamos lá, vamos seguir. Apesar da interação de rever estes pontos, Lupe conhece que não pode mudar sozinha a reforma e que pretende levar a discussão para o Conselho Nacional de Previdência, composto por representantes das centrais sindicais patronais, dos trabalhadores do governo e outros ministérios, como Fazenda, Planejamento e Casa Civil. Sendo consenso, o Conselho enviará um projeto de lei ao Congresso, completa, prevendo o início da discussão para a próxima semana. De acordo com o ministro, a reforma não ajudou a melhorar as contas públicas como se previa inicialmente e ainda deixou 20 milhões de brasileiros que não dão contribuição para a Previdência. O foco não foi a inclusão desses trabalhadores. E aí ele fala também sobre a fila do INSS, que quando ele sumiu, estava demorando quase um ano uma pessoa para conseguir uma perícia, enfim. Então, por outro lado, o Lupe calcula que a fila de pessoas em busca de algum benefício no INSS soma 661 mil apenas no Nordeste, 50% da nossa fila, na fila do BPC, do benefício de prestação continuada, tem 473 mil. Olha a quantidade de pessoas esperando para ter um auxílio, gente. E do auxílio doença, 574 mil, ou seja, quase 1 milhão depende de perícia, por isso o meu projeto de mutirão, diz ele. O mutirão da perícia do INSS deve começar ainda neste mês no estado do Nordeste, com a transferência de peritos de capitais para o interior, onde tem a maior fila, tá? Lupe diz que a fila aumentou neste começo do ano por conta do contingente que já estava aguardando desde o ano passado, somando as férias dos servidores concentradas em janeiro e fevereiro e o fim do bônus pago em dezembro. Ele negou que a dificuldade em prosseguir com as perícias tem a ver com a quantidade de servidores que trabalham no órgão, tá? Então, isso aqui ele está falando da fila. Aí ele citou, pessoal, olha só o que, que ele citou. Nessa entrevista aqui, ele citou também os juros do consignado. Ó. Ainda durante a entrevista, Carlos Lupe comentou que pretende discutir também a redução dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com ele, a taxa cobrada é alta e que é injusto com a área mais carente da sociedade uma taxa de 1,8 a 2,14 ao mês. Só que no cartão de 3,06, por que diferenciar esse que é o mesmo beneficiário? Ele está falando do cartão aqui também, que o cartão também tem uma taxa alta. A garantia do próprio salário diminui quase 100% e a garantia do próprio salário diminui quase 100% o risco, né? Porque é consignado. Então ele citou que o banco não tem nenhum risco com o consignado. E realmente, pessoal, o que ele fez? Ele conseguiu reduzir a taxa de juros. Ele citou aqui nessa entrevista que foi antes da redução da taxa de juros e ele realmente foi lá, ele brigou, tá? E conseguiu reduzir essa taxa de juros, tá? Aí ele coloca aqui embaixo, ó, o principal. Lupe também pretende discutir o pagamento de um 13º salário para o BPC a idoso e deficientes, mas descartou a possibilidade do que seria um 14º, porque é um peso muito alto. Então, o que ele cita aqui, pessoal? Ele cita uma possibilidade, sim, de discussão para pagamento do 13º salário para o BPC, tá? Então, ele citou, o ministro do INSS citou, não é eu que estou dizendo aqui, é o ministro do INSS que citou isso numa entrevista. Na mesma entrevista que ele deu falando que ele ia baixar os juros do consignado, ele afirmou essa questão de discutir o 13º salário para o BPC Loas, tá? Ele descartou a possibilidade de um 14º, realmente seria um peso muito alto, né? Um custo muito alto. O governo tem para pagar? Tem, mas aí
inventam essa desculpa. Mas o 13º salário, pessoal, é uma possibilidade que ele quer discutir e afirmou ainda que pretende criar um cartão nacional de beneficiário do idoso do INSS. Sabe o que é esse cartão beneficiário do idoso que ele cita nessa entrevista? É esses cartão que estão aparecendo agora. É o cartão do idoso, é esse cartão INSS+. Então, pessoal, o que ele está falando aqui nessa entrevista, ele realmente está fazendo acontecer, tá? Ele realmente fez acontecer a taxa de juros, ele realmente fez acontecer essas questões do cartão do idoso. Então, pessoal, ele está fazendo acontecer. É uma possibilidade real, sim, o 13º para o BPC. Uniformizando benefícios locais, como passagens de ônibus, desconto de cinema, farmácia, isso aqui, ó, vai ser lançado agora no dia 22. Então ele falou e fez, realmente ele está fazendo, tá? Segundo o ministro, os bancos serão responsáveis por emitir o documento, começando com a Caixa e o Banco do Brasil. Eu fiz um vídeo hoje falando disso. Eu fiz um vídeo hoje falando desse cartão, que o lançamento dele está previsto para o dia 22, e nessa entrevista aqui ele falou que ele queria fazer esse cartão e ele foi lá e fez. Ele falou que queria baixar os juros do consignado, ele foi lá e fez. E ele está falando aqui também que pretende discutir o pagamento de um 13º permanente para o BPC. É o que está faltando dessa entrevista, né? Então, o próximo passo seria esse. Se Deus quiser, imagina só, que beleza. Pessoal, é isso, a entrevista traz todos esses detalhes do que ele falou que ia fazer e que ele realmente fez, tá? Existe sim a possibilidade desse 13º. Ah, eu vou receber agora. Não, pessoal, não é uma realidade de agora, tá? Existe sim, ele tá falando que vai discutir, vamos esperar virar lei. E ele pode fazer isso acontecer, afinal de contas, ele é o ministro do INSS. Ele brigou para reduzir a taxa de juros, ele foi lá e reduziu. Ele tá criando realmente esse cartão do idoso, esses descontos em farmácia, cinema, tudo isso já tá no site do INSS, vai ser lançado agora no dia 22. E ele disse também que vai discutir o pagamento do 13º salário permanente. Isso não sou eu que estou dizendo, quem disse foi ele, tá? Agora vamos lá. Outra questão que eu quero colocar para vocês que é muito importante, tá? Eu tô aqui, ó, esse aqui é o Instagram dele, esse é o Instagram do cara, tá? Vou abrir aqui para vocês verem, para vocês terem o nome dele. Então, pessoal, tá na hora de ir lá e cobrar ele. Ele citou isso já numa entrevista, a gente já sabe que ele tem esse interesse, então nada mais justo do que o público do BPC ir lá colocar a cara e falar para ele que agora é hora dele concretizar essa questão do 13º salário pro BPC, tá? Tá abrindo aqui, tá um pouco lento hoje aqui a internet, mas vai abrir, eu vou mostrar para vocês. Se você jogar aí, por exemplo, você que tem Facebook, jogar Carlos Lupe, ministro, já vai baixar aí o Facebook dele, tá? Essa página que eu tô aqui é o Instagram dele, né? Que eu acesso mais o Instagram, tá? Tá um pouco lento aqui para abrir mesmo, hein? Tô achando que não vai abrir. Enfim, pessoal, olha só. Carlos Lupe, só colocar o nome dele. Se você colocar aí no seu Instagram, se você colocar no seu Facebook, você vai achar as redes sociais dele. Ó, abriu, ó. Carlos Lupe PDT, que é o partido. Carlos Lupe PDT. Esse aqui é o Instagram dele, tá? Tá aqui toda a descrição dele, tá bom? Tem um link aqui, ó, para clicar, que eu acredito que seja contatos dele. Então, pessoal, vem na publicação dele aqui e comenta. Fala, olha, e o 13º pro BPC? Você falou que iria liberar esse 13º e ainda não liberou, tá na hora. Tudo que você falou naquela entrevista se concretizou, que foi a redução da taxa de juros, que foi o cartão do idoso, agora tá faltando o 13º pro BPC, pessoal. Então é hora de ir aqui e falar com ele sobre o 13º do BPC, colocar a cara novamente aí e pedir essa demanda que é de vocês, que é um direito de vocês, e eu acho muito importante vocês correr atrás disso, tá? Eu vim com esse vídeo aqui porque eu recebi muitas perguntas, tá, no meu YouTube, referente a esse tema, referente ao 13º, para o BPC Loas. Então eu acho que eu tirei a dúvida aqui da maioria, se existe realmente essa possibilidade, se não existe, eu acho que realmente existe essa possibilidade sim, tá bom? O negócio agora é correr atrás aí do ministro, que ele tem poder para fazer isso, e ele tá fazendo, né? Realmente ele tá trabalhando aí em prol da redução de taxa de juros, cartão para o idoso, citou aí a questão
do 13º para o BPC Loas, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Não deixa de se inscrever no meu canal, não deixa de dar o like. Se você tem dúvida, pode deixar no comentário aí, coloca no comentário aí se você já mandou uma mensagem para o Carlos Lupe, se você foi lá na rede social dele e comentou isso com ele, pediu a volta do 13º, pode deixar mensagem aí, tá bom? Uma semana abençoada a todos, que Deus ilumine o caminho de vocês. Obrigado.